iniciar? Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos mais um sábado aqui com a Escola de Sabedoria. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus esteja te guiando, que o Senhor Jesus esteja contigo, que o Espírito Santo esteja esclarecendo a sua mente. E nós convidamos você para mais este sábado a meditarmos na Palavra de Deus, a buscarmos um pouquinho mais de conhecimento. Talvez, eu gosto de dizer que eu sei muito pouco, né? Mas conversando a gente consegue, né, esclarecer muitos pensamentos, né? Eu cumprimento agora o irmão Luiz, o Jonathan. Amém, né? Paz, irmão. Boa noite, paz seja com todos. Então, hoje na Escola de Sabedoria vamos conversar um pouquinho sobre Jesus, né? Vamos compartilhar informações. Isso mesmo. Essa pessoa que tanto mudou o mundo, né? Dando exemplos, ensinando com palavras, com atitudes principalmente, mostrando como se deve servir a Deus. Jesus foi um marco na história, né? Hoje nós vivemos no ano de 2020 DC, depois de Cristo, né? Então, se tiverem alguma coisa a comentar aí, já fiquem à vontade. Então, vamos iniciar com uma oração? Vamos pedir a direção de Deus, né, sobre esse estudo aí. Que a gente consiga transmitir a palavra de Deus com clareza, né, a todos os corações, a todo aquele que destaca um tempo aí para ouvir o estudo. Então eu convido todos juntos, né, fazermos esta oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, te louvamos porque podemos compartilhar a tua palavra, podemos falar da tua mensagem, ó Pai, e pedimos que muitos corações sejam tocados pelo teu Espírito Santo, ó Deus, neste momento, ó Pai, porque falamos da palavra que é verdade, que é pura, que é reta, que transforma, que liberta e renova, Senhor. É em nome de Jesus que eu te peço que o teu Espírito Santo guie o estudo desta noite. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pode dar o... Amém, irmãos. Então, como o irmão estava comentando sobre Jesus, eu lendo a palavra entendi aqui um versículo, ou na minha interpretação, que muitas vezes nós duvidamos ou achamos que há muitos caminhos, há muitas vozes, há muitas pessoas ensinando tantos caminhos. Mas a palavra nos ensina aqui, ó, em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 5, que Jesus Cristo não é um caminho, ele é o caminho. E ele diz assim, ó nesse versículo aqui, ó: porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, olhando para esse versículo, a gente vê, eu acredito no meu coração, que não tem outra explicação a não dizer que só Jesus nos leva ao Pai. Que aqui ele deixa bem claro que não tem quem interceda por nós, que não há outra maneira, outro caminho a não ser por ele. Então, quem intercede por mim, irmão Jonathan, ou por você, nas tuas orações, é Jesus, através que ele é o caminho. Então, ele deixou bem claro que que antes nós achávamos que Deus era lá em cima e nós aqui embaixo não tinha ninguém. Nós, antes de conhecer Cristo, que nós andávamos por si só. Mas quando conhecemos Jesus, entendemos que ele fez o quê? No 6, nós entendemos mais adiante que ele diz, qual a si mesmo lhe deu por resgate a todos. Testemunho que deve ser prestado em todo tempo oportunos. Então ele não morreu por mim, não morreu por ele, morreu por todos. E para que nós tenhamos uma oportunidade, nós temos mais uma vez, uma chance de chegar até o Pai. Nós não tínhamos essa chance. E Jesus nos deu essa chance. Eu creio que, vocês vão comentar aí, mas quando eu ouvi a primeira vez a palavra de Jesus, eu acreditava que a religião que me levava até Deus. E eu acreditava. Meu pai às vezes falava, minha mãe falava assim, você precisa ir na igreja ter uma religião para que você não fique sem Deus. Eu acreditava nisso. E depois quando a gente chega na igreja e começa a ouvir a palavra esclarece que não é religião, e sim é Cristo através do Espírito Santo que nós temos que ter para ter uma intimidade com Deus. Porque nós, quando descobrimos que Cristo é nosso Salvador, descobrimos que nós somos templos do Espírito Santo. Então não precisamos, a igreja é somente uma comunidade, uma forma de nós estar junto a Deus. Mas é intimidade com Deus que nos traz a promessa. Amém? O que você diz para nós aí, Jaca? Ele falou na questão da religião, né?
Religião o homem torceu um pouco essa questão da religião, né? Por que significa religião? É religar, né? É nos trazer de volta a Deus. É o caminho, não, é um dos caminhos, humanamente falando, onde a nossa atenção é chamada, que existe um Deus que se importa conosco. Eu acredito que seja a pureza da religião, né? A religião, ela não é algo que você põe à frente de Deus, mas sim que você usa dela para chegar, né? Então, assim, a religião é muito pregada e tem um ditado que diz que são algumas coisas que não se discutem, né? Que é religião, que é futebol e política. Esse ditado diz que essas coisas não se discutem. Realmente não se discutem, mas a religião, na sua pureza, naquilo que ela realmente significa, deve sim ser vivida, né? No meio de nós. Por quê? É onde nós nos reunimos para cultuar a Deus, né? Todo mundo tem uma religião. Só que a religião que liga o homem a Deus é através da palavra de Deus, né? Que nos mostra a verdade, que nos mostra o verdadeiro caminho, que é o único caminho, como você, né, citou aí disso, né? E é tão interessante porque tem um versículo, deixando agora um pouco de lado essa questão da religião, né? Mas tem um versículo lá no livro de João 14, 27, que eu acho muito interessante, que é Jesus trazendo até nós algo que todo mundo busca, mas muitas vezes de maneira errada, né? É aquilo que você sempre fala, né? Fazer o errado tentando dar certo, né? E aí eu leio lá João 14, 27, que diz assim: deixo com vocês a paz, é a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo dá. Não fiquem aflitos e nem tenham medo. Então Jesus, ele simplificou, digamos assim, né, a questão das leis, trazendo até nós uma verdade de que Deus não está tão distante assim, que nós podemos sim viver uma vida perto de Deus, junto de Deus, com Deus, lembrando todo dia que Deus está nos vendo, que Deus está conosco, que Deus nos ama, que Ele nos ajuda, enfim, né? Tudo isso eu acho que todo cristão já entende essa questão de que Deus está conosco. Então a gente consegue entender aí, né? Vamos dialogar bastante sobre esse termo, né? E o que a gente consegue entender então dentro do que vocês dois falaram, para nós estarmos sempre no mesmo entendimento, né? O Jaca nos trouxe a informação que Jesus nos transmite uma paz, né? Uma paz que o mundo não compreende e que o mundo não oferece, né? Porque a gente às vezes se encontra naquele vazio, naquele ato de que eu preciso encontrar algo, né? Davi ainda falava assim: por que te abates, ó minha alma, né? Então a gente precisa entender. Então eu separei aqui algumas das coisas assim, da vontade, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. E esse filho, o que acontece? Esse filho, dentro da vontade de Deus, o Senhor Jesus, né, o nosso Salvador, que foi dado por nós e por amor de nós se entregou, o que ele quer? Ele quer que todos os homens sejam salvos. O texto que o irmão Luiz iniciou, né? Que nos traga a paz, o texto que o Jaca nos informou. Ao mesmo conteúdo do texto do Jaca, é que todos cheguemos ao conhecimento da verdade, né? Porque conhecereis a verdade vos libertará. Assim como a religião, né, no teu entendimento te levava para o céu, hoje o conhecimento da verdade te apresenta Jesus, que é o único caminho para morar com Deus. Dentro, então, a gente olha 1 Timóteo aí, no capítulo 1, versículo 15, dizendo: esta é uma palavra fiel e muito digna de aceitação. Por quê? Porque é uma palavra que vai trazer o conhecimento da verdade, né? E esta mesma palavra, a gente não está falando que há mais de um Deus, a gente está mostrando que existe um só Deus, que foi o que você leu ali no versículo 5, né? Porquanto há um só Deus e um mediador. Então, logo nós entendemos que esse mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, o homem, né? Que se fez homem como nós, né? Se humilhou à forma de ser humano, como está escrito em Filipenses, lá capítulo 2, e deu a si mesmo
em razão de preço para que tivéssemos vida e nesta vida tivéssemos a paz que o mundo não consegue compreender e não consegue nos entregar, né? E para que tudo isso? Aí a gente retorna no versículo do Luizinho, né? No finalzinho do versículo 6 lá, de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 6, que vai falar o propósito de tudo isso, que seria: o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para que sirva, né, de testemunho oportuno. Como que hoje você vai pregar para alguém? A morte de Cristo. Que aconteceu? Mas sabendo explicar que hoje ele vive. Porque lá em Apocalipse ele diz para João, né? Eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Estive morto, mas hoje vivo. Como que a gente entende, para a gente avançar aí, quando a gente chega lá em 1 Timóteo, no capítulo 3 agora. Eu queria que vocês acompanhassem comigo. Por quê? Porque que ainda nos dias de hoje é necessário a gente estar recebendo esse conhecimento, né? Tá sendo informado desta paz que o mundo dá, porque muitas vezes a gente consegue ajudar alguém contando sobre essa paz, né? Falando sobre ela, e a pessoa sendo cativa no seu coração, ela encontra a liberdade na palavra, a palavra que liberta. E aí a gente chega em 1 Timóteo 3, versículo 16, e diz assim: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Porque aquele que se manifestou em carne e foi justificado em espírito, foi visto dos anjos, foi pregado aos gentios, foi crido no mundo e recebido acima na glória. É esse Jesus que nós falamos. É sobre esse Senhor que nós falamos. O que você me ajuda, Alessandro, a complementar mais? Eu já mudei, não é mais Jaca, agora é Alessandro. Que você me ajuda a complementar mais, e para a gente pular para o Luizinho, para a gente pegar todo esse bolo de informação e deixar aquele caminho gostoso de tracejar, conhecendo quem é o nosso Senhor, o único caminho, a verdade e a vida. O interessante é que esse versículo que você leu, ele diz: Deus se manifestou, na minha versão aqui, né? Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo. Então, foi pregado, foi disponibilizado, ou seja, nós temos este Jesus que foi anunciado a nós e que nós o aceitamos, né? E que tem transformado a nossa vida dia após dia, nos mostrando erros que muitas vezes nós cometíamos, que nós não via, não enxergava, né, os erros que cometíamos. E isso vem melhorando dia após dia. Tanto que eu acredito assim que no mundo que nós vivemos, no tempo, melhor dizendo, que nós vivemos hoje, o falar tanto e apenas só falar, às vezes não resolve, né? O principal na vida daquele que recebeu a Jesus Cristo é o viver, né? Viver de maneira que você entende e acredita do que Jesus representa na minha vida. Então, tem um outro versículo também que diz lá em João 13:35, e esse eu acho também, assim como toda a Escritura, ela é inspirada por Deus, mas tem dias que alguns versículos falam com a gente, que diz assim: se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Então, nós recebemos este Jesus, foi nos anunciado, foi pregado a nós, né, crido no mundo. Então, agora nós temos o quê? Que caminhar como Jesus nos ensinou e tentar viver uma vida com a ajuda do Espírito Santo que Ele quer que vivamos. E isso mostra a todos os outros de que somos verdadeiramente discípulos. Porque se não fazemos aquilo que o nosso mestre nos ensina, não somos discípulos. Não obedecemos e não fazemos parte daquilo que ele nos deixou, né, para cumprir, para prosseguir, dar continuidade, né, aqui na Terra. Então, Luizinho, como que a gente vai enriquecer mais ainda o conteúdo do Alessandro? Não sei se eu conseguir continuar ou só compliquei. Não, a gente achou o caminho agora para tocar na nossa vida sendo mudada por Cristo. Não, exatamente, isso que você falou. Porque quando o discípulo receberam o chamado para continuar a palavra do Senhor lá, ele chamou-se: vinde e siga após mim, os discípulos começaram a andar com Jesus. Mas muitos andavam com Jesus, mas não criam, né? Muitos discípulos não criam. Só viam os milagres, mas não estavam acreditando que era aquele o Messias, porque há uma profecia que viria o Messias. Mas eles estavam ainda
estudando Jesus alguns. Aí Jesus começou a olhar seus corações, sondar seus corações, e a multidão também começou a perguntar e falar, Jesus é isso, isso é aquilo. E Jesus fez uma pergunta para os discípulos. Isso está lá em Mateus 16:14, que diz assim, Jesus fez uma pergunta ao seu discípulo. Quem dizeis ao povo quem é o Filho do Homem? Eles responderam, uns dizem, Jesus, que tu és o João Batista, que ressuscitou, a reencarnação de João Batista, outros dizem que é Eli, outros de Jeremias, e alguns dos profetas. Aí Jesus olha para os discípulos e diz, mas vós, quem dizeis que eu sou? Aí respondeu Simão Pedro, diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que Jesus quis dizer com isso? Jesus falou assim, eu estou no meio de vós, estou para transformar a vida de vocês, mas eu preciso de alguém que crê em mim, quem que eu sou mesmo. Não siga conselhos do homem ou vá ouvindo quem tá falando. Você tem que crer que eu estou falando que eu sou filho de Deus, mas você tem que crer também. Não adianta eu fazer um monte de demonstrações, sinais e maravilhas, mas vocês não creem. Por que Jesus estava falando isso para eles? Porque Jesus sabia que em pouco tempo ele ia deixar o ministério dele para os discípulos, seriam os seus discípulos, após ele, né? E o discípulo tinha que crer, e tinha que ver que é o Filho de Deus no coração e nos sinais. E o povo não cria que era só uma ressurreição do profeta, né? E é interessante essa parte do crer, que a gente vê com exemplos dos discípulos, né, quando Jesus caminhava na terra, que é um processo não tão rápido assim. Não, exatamente. Isso é interessante que você está falando aí, que levou muito tempo, quase Jesus estava sendo crucificado, aí que eles começaram a perceber Jesus de verdade quem era, e após a ressurreição ainda não creram ainda nele. Então foi um processo que nós falou. O apóstolo Pedro, ele respondeu pelo Espírito. Jesus falou, não, você respondeu pelo Espírito de Deus. E você vai ver adiante que o próprio que Jesus falou que Jesus era o Filho de Deus, é o próprio que negou. 3 vezes. Então quer dizer o quê? Que muitas vezes os discípulos estavam num processo e foram vendo Jesus. E Jesus falando, olhai para mim, eu sou o próprio Deus em forma, quem vê a mim vê o Pai, e falando. Então Jesus sempre estava pregando o caminho, sempre mostrando, olha para mim, vocês vão ficar após mim, sempre explicando a eles que Jesus estava dando o quê? Um novo caminho. Eles não, após de Jesus, ia ser eles que iam passar esse caminho, mas Jesus falou assim, olha para mim. Vocês vão fazer obras que eu vou fazer muito maior, então aproveite enquanto eu estou aqui, enquanto é dia, aproveite, enquanto estou no meio de vós, aproveitai e aprender comigo, porque eu vou partir. E vocês precisam levar adiante essa palavra. O que você acha, irmão Jonas? Então eu aprendo aqui, segundo o que vocês dois expuseram, né, e os textos que a gente foi lendo, então o que eu consigo entender aqui que a fé em Jesus, ela me traz consequências. Porque se a gente olhar 1 João capítulo 5, vai dizer assim, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, o enviado de Deus, quando você chega lá e olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Quando a gente crê que Jesus é o Cristo, o nascido de Deus, e todo aquele que ama, que o gerou também, ama ao que é nascido dele. Então, se nós cremos que Jesus é o Cristo de Deus, é o Filho de Deus, é o enviado de Deus, então Deus ama a nós, porque nós entendemos que Deus o gerou. E assim entendemos que somos nascidos dele. 1 João capítulo 5, versículo 1. Mas se a gente olhar o capítulo 4, vai falar sobre o que vocês dois comentaram aí. Porque vai dizer assim, o capítulo 4 de 1 João, versículo 15, diz, qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele. E ele está em Deus. Como eu sei então que eu estou cheio de Deus na minha vida? Se eu aceitar o testemunho que para hoje, em tempo oportuno, continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Né? Porque o mandamento é o quê? Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu entendimento, com toda a tua força e com todo o teu coração. E o próximo, como a ti mesmo. Isso. Então, se precisa de força, está dizendo o seu obedecer. Se diz com todo o meu coração, porque minha boca só vai falar do que o coração estiver cheio. Se eu estou em Deus e Deus está em mim, eu sou o templo. Né? E com todo o meu entendimento, é porque eu conheci a verdade transformou a minha razão. Hoje eu creio em vez de olhar para o lado e dizer se vai dar certo ou não vai dar certo. Não, a minha esperança está em Cristo. E é esse Cristo que transforma, que renova, que muda, que multiplica. Ele
traz grandes expectativas. Eu anotei 3 aqui que o Alessandro já falou uma, que diz: quando nós olhamos todo esse contexto do nosso estudo, acompanhamos, né, passo a passo os versículos que o Luiz trouxe, que o Alessandro trouxe, que a gente está destacando aqui, a gente enxerga 3 expectativas em Jesus. A primeira, ele diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. João, capítulo 14, versículo 1. Aí ele diz assim: a minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo dá. O Jaca trouxe para nós, João, capítulo 14, versículo 27. E a outra é ele fala assim: eu lhes dou a vida eterna. Está lá em João, capítulo 10, versículo 28. E o que é a vida eterna? Se nós estamos procurando morar com Deus, todo mundo fala que quer morar com Deus, né? Mas aí você conversa com a pessoa não tem tempo para Deus, mas quer morar a eternidade, onde é um tempo incontável, com Deus, né? E esquece de procurar o caminho. E o caminho é apresentado, né? Que traz a vida eterna. Jesus, em João capítulo 5, versículo 39, ele está conversando com o povo ali, e ele fala assim: vós procurais a vida eterna e julgais ter ela nas Escrituras, e são elas que testificam de mim. Contudo, vós não quereis vir a mim para ter a vida eterna. E o que seria a vida eterna para você, Luiz? Para mim, a vida eterna é você saber que você vai partir daqui e não vai morrer, vai continuar a vida, uma nova vida com Cristo. Porque hoje nós só experimentamos a palavra, as dádivas de Deus, que nem falou a paz, a gente só experimenta. Mas Jesus falou assim: se vocês estão aqui na terra, lá no céu será eterna, e lá não haverá dor, não haverá tristeza. Isso para mim é uma vida eterna. Nós já sabemos que nossa alma um dia vai encontrar com o nosso Criador, e nós podemos apresentar a Ele a nossa vida e receber dele o abraço e dizer assim: vinde benditos, meu Pai. E saber que Jesus não morreu em vão. Porque quando nós confessamos Ele como Salvador, aceitamos, Jesus, Ele é glorificado no céu. Mas quando nós negamos Ele aqui na terra, o que Jesus fala? Vocês já estão sendo condenados por você mesmo. Vós mesmos estão sendo condenados, quando não aceitam o Filho unigênito. Então Jesus não morreu por riqueza, não morreu por religião, não morreu por nada, a não ser para vida eterna. Então ele falou assim: a minha vida eu vou usar para vocês, em resgate de vocês. Então a dívida foi paga. Quando ele falou assim: está tudo consumado, ele falou assim: está tudo pago a dívida de vocês. Agora é partir para a vida eterna. Agora é só seguir agora o caminho que sou o caminho e continuar aquilo que estão buscando, que é a salvação, né? Porque no Velho Testamento o homem só procurava a Deus quando pecava, e sacrificava, e prestava um sacrifício anual, e fazia tantas coisas para procurar estar perto de Deus. E você encontra no Novo Testamento, Jesus falando assim: vocês quando aceitam Jesus, eu já não estou perto de vocês, estou dentro de vocês. Então encontramos no Novo Testamento Jesus já não perto, mas Jesus conosco. Então quando ele fala Emmanuel conosco, quer dizer que ele está dentro de nós já. Então quando aceitamos Jesus, aceitamos o céu, aceitamos a eternidade e a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque quando nós recebemos o Pai, recebemos o Filho. E quando recebemos o Filho, recebemos o Espírito Santo. Então, automaticamente nós estamos recebendo um pouquinho da eternidade já. Eu acredito assim, irmão. Como que você me explica, Jaca? Não sei se consigo explicar depois de tudo que ele falou ali, né? Mas tem um versículo que fala em João 17:3, que está escrito, né? Que a vida eterna, até estava procurando aqui, a vida eterna é esta: que eles conheçam a Ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheço também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Você falou da vida eterna, mas querer viver com Deus sem querer conhecê-lo antes. Exatamente. É a mesma coisa que eu casar com alguém que eu nunca vi, não vai, eu acho que não vai dar muito, né? Pode ser que eu tenha costumes que, né? Então, assim, essa vida eterna de viver com Deus é muito importante nós conhecermos Ele aqui. O que Ele gosta, o que Ele não gosta, o que Ele quer que eu faça, o que Ele não quer que eu faça. Então, nós vivemos hoje em tempos onde a opinião, todo mundo quer dar opinião, né? Todo mundo tem um costume, todo mundo vive de uma maneira, e as coisas, e eu quero colocar aqui que muitos, e eu já fui assim, querendo que a palavra se encaixe naquilo que eu acho que é certo, na minha maneira de viver. Quando, na verdade, a minha vida tem que se encaixar naquilo que a palavra me diz.
Que nem tem uma frase, né, eu não sei quem que escreveu, mas tem uma frase que diz assim: lendo a Bíblia eu encontrei muitos erros, todos eles em mim. Lendo a Bíblia eu encontrei muitos erros, todos eles em mim. A palavra de Deus vai me ajudar a conhecer esse Deus que quer viver comigo uma eternidade. Uma eternidade. Esses dias eu estava deitado lá, pronto para dormir já, e pensando na eternidade. É algo, não tem fim, nunca mais, tipo, é para sempre, sempre, sempre. Então, querer viver com Deus sem querer conhecê-lo antes, eu acredito que seja um pouco arriscado. Porque nós devemos, sim, trabalhar o nosso entendimento, que seria a forma de amar, né? Jesus falou: amarás com toda a tua força, obedecendo. Com todo o teu coração, porque está guardado, se tornou um escudo, né? E com todo o entendimento. Então, porque você quer obedecer, porque você guardou no coração e porque você tem entendimento para passar aquela luta, para passar aquela prova. Por quê? O que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, lá no finalzinho? Livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Lembra lá? Mas na oração sacerdotal, ele fala sobre esse livramento novamente, e em momento nenhum ele fala assim: tira-os do mundo. Porque é aqui no mundo, nos dias de hoje, que a gente vai fazer a obra do Pai, vai fazer a obra do enviado do Pai. Porque lá em João 17, eu ia ler o versículo 3, mas o Alessandro já leu. Porque quando a gente está falando do Senhor Jesus, os conhecimentos, eles andam alinhados, né? E isso abrange o nosso entendimento. E quando esse conhecimento é abrangido, a gente começa a descobrir, sim, muitos erros em nós, como a frase que o Alessandro trouxe. E a gente começa a enxergar o que Deus espera de mim. Aí resta eu ter força para viver o que Deus espera de mim. Resta eu ter entendimento para guardar no coração o que Deus espera de mim. Porque em João 17, versículo 14, Jesus diz assim: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, assim como eu também não sou. Eu não peço que os tire deste mundo, mas peço que os livre do mal. Então aqui entra nós. Mas o que tem a ver com a eternidade? Esse Jesus, esse Pai que enviou ele e nós. Que a oração de Jesus, ela continua lá no versículo 24, diz assim: Jesus entra e diz: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também estejam eles comigo, para que vejam a minha glória que me destes, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Deus ama Cristo? Ama. Ama nós? Ama. Volta no versículo 23. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim e me tens amado, e a eles tens amado como amas a mim. Então, desta mesma forma, com a mesma paixão que Deus olhou e deu o seu único filho, ele continua naquela expectativa que eu e você nos voltemos para ele, porque a Bíblia diz para nós em Tiago 4,8: chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Só que contudo o restante do versículo é: limpai as vossas mãos, ou a mensagem de Cristo: arrependei-vos porque o reino é chegado. O que vocês me ajudam a complementar esse entendimento? Porque nós temos que começar a desenvolver agora uma conclusão, né? Porque o nosso horário ele não fica esperando a gente chegar no entendimento prévio. Ele corre, e a gente que tem que correr atrás de uma conclusão para ficar um assunto abrangente a ponto de que quem assistiu tenha interesse em querer conhecer este Jesus que nós apresentamos, que nós falamos, que nós representamos, bem na verdade, né? Porque o apóstolo Paulo, quando ele está pregando Jesus, ele está falando sobre Cristo ali. Ele fala: vós sois embaixadores do reino, vós sois representantes do reino que o Cristo veio falando. E o que vocês me dizem? O que você diz aí, já que você já está pronto para ler? Então, você estava falando ali que estamos em Cristo, porque Deus, o Pai, ama a Cristo, o seu único Filho. Porque João 3,16 diz que Deus deu o seu único Filho, primogênito. Se estamos em Cristo, somos amados de Deus por causa de Cristo. Se permanecemos em Cristo, somos vistos por Deus com amor. Eu estava lendo Efésios aqui 1:10. Só que fica meio fora de contexto só o versículo 10, mas se alguém quiser ler o capítulo inteiro, é melhor.
Então o 10 diz assim, eu vou ler só o 10 por causa do nosso tempo. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que primeiro esperamos em Cristo. Então, se nós estamos em Cristo, se vivemos uma vida de obediência, essa vida de obediência é em Cristo. Se vivemos uma vida desobediente, é uma vida desobediente também. Só que Cristo, acredito eu, no meu entendimento, assim, esse tempo está dentro de Cristo, esses momentos, essa dispensação, digamos assim, no meu entendimento. Não vá pelo meu entendimento. Pelo meu entendimento. Então, nós vivemos uma vida em Cristo. Nós precisamos nos parecer com Cristo. Paulo diz, sejais meus imitadores, assim como sou de Cristo. Ou seja, imitem a Cristo. Sejam cópias do Senhor Jesus Cristo. Porque quando Deus olha na terra, Ele vê o Espírito Santo em nós e nós sendo parecido com Cristo. Então, é importante nós vivermos sim, termos uma vida prática cristã, crendo que o nosso testemunho não é muito pelo falar, não é muito pelo de longos discursos, mas sim pela vida que vivemos, pelas atitudes que tomamos, né? Por aquilo que nós fazemos no dia a dia, como nos portamos perante outras pessoas. Então, isso eu acredito que seja de muito mais importância do que o muito falar, né? Assim eu entendo, né? Porque a gente precisa entender, né, que a gente não deveria, não vou colocar não pode, porque tem muita gente que acha que pode. E não vou dizer que é certo nem que é errado, porque todo mundo tem que ser convencido, não é por mim, né? Não é por nós, Exatamente. Não é pela escola. A escola e nós estamos aqui apenas para trazer informação, né? Para gerar informação que vai se transformar em conhecimento na vida daquele que quiser seguir esses passos que a palavra de Deus nos diz, né? Então aqui o que a gente faz é compartilhar conhecimento. Porque se nós falamos, é porque a gente leu, porque a gente estudou, a gente se preparou. Sabemos tudo? Não. Não sabemos Inclusive, tudo. não sei nada. Não sabemos tudo. Porque geralmente a gente conversa com alguém e alguém diz assim, estou precisando de algo, vou na igreja buscar Deus, né? E é uma promessa clara isso, porque a Bíblia diz para nós assim, aquele que nem mesmo o seu filho poupa, antes entregou por nós, como não nos dará também todas as coisas que pedimos? Né? Se a gente for ler Romanos lá para frente do capítulo 8, lá no finalzinho, vai dizer assim, que esse que enviou o Filho e que o ressuscitou de dentre os mortos é tão poderoso para fazer além do que pedimos ou do que pensamos. Mas por que a gente não começa ensinando isso? Porque a gente não quer que o povo se achegue a Deus pelo que Ele dá, né? Porque senão a gente estaria contrário à Bíblia. Apesar de ser uma possibilidade a gente chegar a Deus porque Ele dá, a Bíblia afirma isso, a palavra dele, e a gente já leu aqui, né? Ela é fiel e justa. Mas a Bíblia diz para nós, em Isaías 29:13, se não me engano, que muitos dos povos chegam-se a Deus com os seus lábios engrandecidos, falando palavras belas e gloriosas, mas o coração está distante. Então eu estou atrás da provisão e não do provedor. E o que nós queremos apresentar aqui através de Jesus, que é o verbo da vida, que é a encarnação, né? Quando a gente olha ali, quem é Jesus Cristo? Ele é o verbo encarnado, ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador, ele é quem morreu para que nós fôssemos salvos, né? Ele é quem perdoa os nossos pecados, ele é quem nos regenera, ele é quem está conosco, né? Porque Deus é Emmanuel, Deus conosco, Deus presente, né? Ele é quem troca o fardo conosco, né? Porque ele diz, vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aí, a gente precisa entender que ele é esse Deus que a gente está tentando apresentar, esse Deus que Jesus estava andando na terra e falava assim, Pai, graças te dou porque sei que sempre me ouve. Ele está nos mostrando que nós deveríamos ter a mesma fé. O mundo na situação que está hoje em dia, se todos tivessem o entendimento de quem é esse Jesus que, como o Alessandro começou o estudo dizendo, mudou o tempo antes de Cristo e depois de Cristo. Se todos chegassem ao conhecimento do que o irmão Luiz falou, que ele é o mediador entre Deus e os homens, o único acesso.
o mundo não seria mais fácil? Eu acredito que não teria oportunidade do mal entrar num ser humano, porque nós estaríamos no mesmo princípio, no mesmo raciocínio. Então as promessas iam se cumprir, Deus ia estar no meio do povo. Hoje Deus não habita porque o povo não quer. Deus sempre está procurando verdadeiros adoradores, Deus está procurando enviar os seus mensageiros. O que o povo faz? Mata. Porque Jesus falou assim, porque mata os profetas que eu envio. Hoje tem missionários morrendo, no dia de hoje, morrendo. O irmão sabe, tem hoje lá nos países. Então Jesus sempre está enviando, porque ele sabe que o tempo está acabando. E Deus sempre está enviando o quê? A solução e a salvação. Às vezes a solução está com a salvação. Então quando Jesus curava, ele curava, mas antes de curar, ele falou assim, está perdoado os teus pecados, porque às vezes a consequência da enfermidade era o pecado. Então Jesus está sempre interessado em perdoar, amar. E às vezes nós trazemos no nosso corpo, às vezes, a marca dos nossos erros. Porque Jesus fala que por nós tomarmos uma decisão errada, tomamos muitas consequências. Então quando o povo errava ali, tinha consequência. Jesus falou assim, vocês estão perecendo por quê? A palavra diz que meu povo padece por causa do que, irmão? Conhecimento. Então muitas famílias estão sendo destruídas porque não tem esse conhecimento. Muitas vidas estão sendo tiradas porque não tem esse conhecimento. Porque se souber que a vida tem muito valor, que Jesus pagou um alto preço para esse sangue, não tiraria essa vida. Porque Jesus não morreu pela riqueza desse mundo, morreu pelas almas, que é a maior riqueza. Ele falou assim, cada alma que conhece Jesus e aceita como Salvador, o que ele fala? A riqueza do mundo nem se compara a uma alma que aceita Jesus. Os anjos festejam no céu, os céus ficam em glória, em festa, porque uma alma se arrependeu. Eu encontro que em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que o apóstolo Paulo, ele reconheceu que ele não era mais dele mesmo. Quando ele reconheceu que Cristo era tudo para ele, ele falou assim, logo, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que amou a si mesmo e entregou por mim. O que ele quer dizer com isso? Já não vive mais ele, mas Cristo vive no apóstolo. Então hoje nós não vivemos mais pelas nossas vontades, nós queremos viver do nosso jeito, ou nós procuramos o quê? Pai, nos ajuda a viver a tua vontade. Como Jesus falou assim, se cumpra a minha tua palavra. Então Jesus nos ensinou que nós temos que pedir que cumpra em nós a vontade de Deus. Porque muitas vezes nós queremos fazer nossos planos, mas e os planos de Deus? Porque Jesus fala assim que os planos de Deus são muito maiores e mais altos. Então nós achamos que às vezes uma bênção vai demorar e Jesus está perto. Achamos que Deus está longe, mas Ele está perto. Achamos que o mundo vai desse lado, mas Jesus vem com outra previsão de outro jeito. Então no deserto era a mesma coisa. O povo murmurava por falta de comida e Jesus falou, não, o povo veio do céu, está aqui o pão. Quando precisava de água, estava ali. Quando estava de calor, tinha nuvem. Quando precisava estava passando frio, tinha uma coluna de fogo. Então Deus falou assim, eu sou o quê? Eu sou aquilo que vocês querem. E Jesus falou essa mesma frase que Moisés perguntou para Deus quando ele viu a sarça. Quem que eu vou falar que o Senhor é? Daí o Senhor falou para Moisés, diga que eu sou. Eu sou tudo que você falar, eu vou ser. Aí Jesus falou, quando chegou aqui na terra, Jesus falou a mesma palavra. Jesus falou assim, eu sou. Aí ele falou assim, e continuou, o caminho, a verdade e a vida. Então, o mesmo Deus que falou era eu sou no deserto, continuou falando através de Jesus, eu sou. Então Jesus diz para mim e para você hoje, eu sou o quê? Aquilo que você precisar. Eu sou a tua provisão, sou a tua cura, a tua salvação, sou o que você quiser. Mas você tem que estar na minha presença. Amém, irmão? Então, olhando assim, que ele é o eu sou, o pão que me alimenta, a força que me sustenta, a água que me sacia, o Deus que me levanta, o Deus que me carrega, o Deus que me sustenta. Olhando, Alessandro, para a nossa vida, para apresentar para as pessoas esse Jesus, onde a gente vê que nem sempre na vida vai ter facilidades, né? Porque pode ter áreas que a gente se dá muito bem, mas dentro dessas mesmas áreas que a gente se dá bem, existem as dificuldades. Para a gente ensinar essas pessoas, a gente mostrar esse Jesus para elas, para que elas observem a recompensa futura e não a presente, que está perto, está fácil, está acessível. Como que eu faço para que elas não percam o alvo e deixem de olhar para Jesus? É uma questão de escolha, né? Mas aceitar aquilo que você disse, como Paulo fala, a leve e momentânea tribulação que nós passamos aqui não se compara com a glória futura.
São muito poucas as pessoas que conseguem enxergar que é melhor lá na frente eu estar melhor do que agora aqui eu buscar uma felicidade momentânea. Como o irmão Luiz Lee leu lá quando Jesus pergunta aos discípulos, quem diz os homens que eu sou? É tão interessante esse versículo que Jesus queria ouvir o que o povo estava falando dele. Porque quando ele curava, ele dizia assim, vá, mas não conte para ninguém. Umas 2 ou 3 vezes ele fez isso. Vá, mas não conte para ninguém. O povo, o curado ia e espalhava a notícia, mas ele dizia, não conte para ninguém. Então ele pergunta, quem diz os homens que eu sou? Aí eles respondem, né? Mas Jesus diz, e vocês, que estão próximos a mim, que estão me seguindo, que querem ir aonde eu vou, que querem fazer o que eu faço, quem vocês dizem que eu sou? O que Pedro fala, né? Simão Pedro, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus diz a ele, então foi o Espírito que te revelou isso. Então o Espírito Santo revela a muitas pessoas quem é Cristo. O Espírito Santo traz aquela revelação de quem é o Cristo. Você comentou aqui que nós tentamos e buscamos apresentar um Deus que não só faz algo, mas que é, acima de tudo, um Deus todo-poderoso que nos ama. Então é pelo que Ele é e não pelo que Ele faz, ou poderá fazer, ou já fez. Claro que, é óbvio que nós somos gratos a tudo que Deus fez, o que nós temos hoje, né? Nós somos totalmente gratos ao que o Senhor tem nos concedido. Mas eu aprendi lá na escola, na história do Brasil, quando descobriram o Brasil, onde chegaram os espanhóis até aqui e descendo o chumbo nos índios, né? Querendo tomar a terra a todo custo. E foram e não conseguiram. Os índios resistiram e não conseguiram. Mas os portugueses chegaram dando presentes. E davam um espelho, davam isso, davam aquilo, coisas que os índios não conheciam. E eles foram dando espaço, dando espaço, dando espaço, dando espaço. Claro que isso eu não estou querendo comparar, é só uma compreensão do assunto. Foram criando espaço, e hoje nós temos o nosso idioma, que é o português. Então, assim, claro que as pessoas preferem muito mais receber algo do que buscar alguma coisa pelo que ele é, pelo que representa. Mas, como nós temos a promessa que você citou, de que Deus, através de Jesus, nos dará todas as coisas a que nós pedimos a Deus em nome do Senhor, Ele nos dará todas essas coisas para que nós possamos reconhecer, porque no versículo 4 de João 17, que fala sobre a vida eterna, Jesus diz assim, eu revelei ao mundo a tua natureza gloriosa, terminando assim o trabalho que me deste para fazer. Então, Ele revelou. Agora, eu queria apresentar, posso até conseguir apresentar um Jesus que, acima de tudo, acima de qualquer coisa que nós necessitamos, Ele quer nos amar, Ele nos ama, Ele quer nos salvar. Como nessa oração de Jesus, né, a oração sacerdotal, Ele diz que onde Ele estiver, Ele quer que nós estejamos também. Isso quem vai revelar no coração e na vida da pessoa é o Espírito Santo. E nós, após lançarmos uma semente, oramos para que essa semente cresça. Né? Como diz Paulo, não foi um que semeou, o outro que deu o crescimento, não foi Apolo, não foi... É Deus quem dá o crescimento daquilo que é gerado, que é lançado no coração do homem. Então, podemos sim apresentar um Senhor Jesus Salvador, que Ele é. Podemos sim apresentar um Senhor que é mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas quem vai revelar isso foi o que Jesus disse a Simão Pedro. Não foste vós, mas o Espírito revelou a você. Porque tem uma coisa que ficou, uma semente que o diabo lançou e que ficou no coração da humanidade, que é o orgulho. Ele, sendo muito orgulhoso, muito e também mentiroso, conseguiu colocar no coração e na vida de muitas pessoas o orgulho, que muitas vezes sobressai sobre tantas outras coisas, ou se não sobre todas as outras coisas, onde o eu vale mais do que você, onde o eu vale mais do que qualquer outra coisa. Então, é complicado, é difícil, mas é o Espírito Santo quem vai dar o esclarecimento, a revelação,
e a pessoa assim, porque é interessante porque a pessoa pode ser a mais dura que for. Uma hora ou outra, por uma situação ou outra, acontece de ela buscar um Senhor. Por uma doença, por uma situação difícil, seja lá o que for. A hora chega, onde nós precisamos reconhecer que há um Deus e que nós precisamos, né? Você comentou agora há pouco, uma doença que eu tenho talvez foi consequência de um pecado. O que Romanos diz? Paulo aos Romanos escreve: o salário do pecado é a morte. Quando Deus criou Adão e Eva, eram perfeitos, estavam no lugar perfeito. Não havia assunto de morte naquele lugar. Mas o pecado entrou. E o salário do pecado é a morte. Então, Deus resolveu descarregar toda a sua ira no seu Filho Jesus para que nós não sofrêssemos a ira. Porque o salário do pecado é a morte. Jesus é o primogênito da ressurreição. Jesus foi o primeiro que ressuscitou. E através dele é que nós podemos alcançar, desenvolver a salvação para uma vida eterna. Assim Como que Jesus apresentou isso? Porque ele mesmo fala sobre isso. Como que ele apresentou isso para nós lá naquele texto que você separou? De Marcos 12 lá. Marcos capítulo 12, versículo 28. Que ele apresenta... muitos dizem que ele resumiu, muitos dizem que ele simplificou, mas eu acredito que ele viveu tudo isso. Né? Ele viveu todos os mandamentos. Tem uma questão interessante que eu estava conversando ontem com um jovem, ele falou assim que os 10 mandamentos são tão preciosos, tão importantes, que foram escritos pelo dedo de Deus. Né? Foi Deus que escreveu. Então, os 10 mandamentos não são algo que ficou para trás, não precisa mais. Mas Jesus traz aqui dizendo, Marcos 12, 28. Aqui havia uma discussão a respeito dos mortos, né? Anterior ali. E aproximando dele um dos escribas que o tinha ouvido disputar, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe, qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que estes. Então, Jesus nos mostra aqui 2 mandamentos. Um mandamento então, nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. O segundo mandamento ele diz aqui semelhante a este, não inferior a este, não inferior ao primeiro, mas semelhante a este é amar o próximo. E o mandamento, ele vem dizer, significa para nós que se alguém manda, aquele que aceita, obedece. Né? Aí muitos dizem assim, não, mas é difícil amar o próximo. Tem gente que é complicado. Tem gente que não tem como amar o próximo. Tem sim. Então, olhando no que a gente conversou até agora, para a gente encerrar, né? Que já... Não é 2 horas? Já é 9 horas, hein? Se a gente olhar lá Hebreus capítulo 12, a gente vai ler o versículo 2 que vai falar sobre a nossa fé. Vai falar sobre como devemos prosseguir, então. Ao vivermos representando o reino, ao vivermos falando de Cristo e ao sermos instrumentos de Deus para que o Espírito Santo venha convencer as pessoas, né? Porque, que nem o texto que você falou, um planta, outro rega e Deus faz crescer. Porque é só o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça, do juízo. É só o Espírito Santo que vai trazer a perfeita revelação do mistério que estava oculto. Né? A gente vai achar isso daí lá em Colossenses 1:27. Mas a gente olha lá Hebreus 12, vai dizer assim, como que a gente deve prosseguir? Versículo 2, fala assim, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé,
pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do Todo-Poderoso. E considerai, pois, aquele que suportou tais contradições, dos pecadores contra si mesmo, contra o seu corpo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. O que está dizendo aqui? O que Jesus falou: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede em mim. Eu vos dou uma paz que o mundo não dá. Eu dou, além da paz, eu dou a vida eterna. Aquele que crê em mim, João 3,36, aquele que crê no Filho de Deus recebe a vida eterna. Aquele que não crê está condenado. E o que é esse ato de crermos, então? Quando a gente chega lá em 1 Pedro, explica bem certinho como a gente permanecer nessa fé, que a gente leu em Hebreus 12, versículo 2. 1 Pedro, capítulo 1, ali no versículo 6 em diante, no versículo 5 em diante, diz assim, lá em 1 Pedro, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação, já prestes para se revelar no seu último tempo. Porque a gente sempre está pregando, né? Jesus está voltando, e ninguém crê porque o povo olha em relação ao tempo conhecido por todos. Desde criança eu tenho ouvido que Jesus está voltando e até agora não chegou. Mas Romanos 11, 13 e 14 vai dizer que a salvação está mais perto agora do que quando no princípio cremos. E aqui vem falando novamente. E aí no versículo 6 diz assim, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a vossa fé, que é muito preciosa, mais preciosa do que o ouro que perece, é provada pelo fogo, e se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. O que está falando? Sobre a vida cristã a partir do momento que o conhecimento entrou em meu coração, eu tenho entendimento e amo a Deus acima de tudo. Aí o que acontece? Sobre essa revelação do Jesus Cristo, o versículo 8 explica muito bem, dizendo assim, no qual, não havendo visto, há mais. Qual de nós viu a Cristo? Se guardamos com entendimento os mandamentos do Pai, o amamos. O qual, não havendo visto, a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com grande gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Porque, eu não lembro agora onde está escrito, mas tem um versículo que diz, né, de que vale você ganhar o mundo inteiro e perder a vossa alma? Então, se o mandamento de Deus é que todos sejam salvos, a gente tem que apresentar esse Jesus que salva a todos os homens, cumprindo assim o ide de Cristo. Ide e pregai o evangelho. Mateus 28, vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar os mandamentos, porque lá em João 14, 23, quando Jesus estava vivendo o que hoje nós lemos, ele disse, aquele que me ama, guardará a minha palavra. E o interessante porque vou colocar aqui uma situação humanamente falando. Quando que o médico é procurado? Só quando dói. Muitas pessoas são assim. Só vai ao médico quando dói. Não há aquela preocupação em... Mas isso é humanamente falando. Né? Isso cada um tem o seu costume de viver. Então, não tem nada a ver. Mas assim, muitos mesmo, e até muitas vezes nós mesmos, eu mesmo, chegamos a buscar a Deus apenas quando precisamos, quando dói, quando a situação aperta. E isso é tão interessante que é através do sofrimento, porque você leu Hebreus, né? Mas Paulo vem falando, alegrai-vos na tribulação. Se você está passando por um momento difícil, se alegre, creia mais em Deus, porque através, como Hebreus disse aí, através da tribulação, é através do momento difícil que a fé é aprovada. Que a fé, que vocês têm que manter a fé firme. E ele coloca ali até mais valiosa do que o ouro. Eu nunca vi ouro, nunca peguei em ouro, nem vi na mão de ninguém ouro. Então, assim, a minha aliança é banhada em ouro, não é ouro puro, sim. Então, eu nunca vi ouro. Então, a fé é muito mais valiosa ainda do que o ouro. Então, mantenham-se firme. A situação não está
Está difícil, mas mantenha-se firme. Eu não sei a situação, o problema, como está passando, o que está enfrentando. Mas mantenha a sua fé firme. Você leu aí sobre a fé, né, 12, eu não me lembro agora o versículo, mas Jesus disse, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Então nós temos que manter a nossa fé firme, aquilo que cremos, né? Não é porque muitas vezes nós erramos ou falhamos que vamos desistir. Não, não é assim. Nós temos que continuar, dia após dia, né? Buscando sempre aperfeiçoar mais a nossa fé, crendo mais no Senhor Jesus, né? É essa vida que o Espírito Santo está aí para nos ajudar, nos fazer lembrar, nos revelar muitas coisas, mas para quê? Para que nós consigamos viver o dia a dia até chegarmos à hora em que vamos morar e ver o Senhor Jesus face a face. Pedir para o Luiz, então, abrir lá para nós, lá em Colossenses 3,15, e o Alessandro em Filipenses 1,27, e o Alessandro encerra para nós. Pode ser? Primeira Colossenses? Colossenses 3,15, né? 3,16, perdão. E o Alessandro vai abrir em Filipenses 1,27. Para a gente concluir, como ser um bom cristão? Devemos ter a nossa fé e esperança em Deus. Vamos fazer uma breve conclusão aqui de tudo que nós falamos. Como ser um bom cristão? Então, devemos ter a nossa fé e esperança em Deus. Isso é o que a gente falou aqui, resumido numa pequena frase, né? O que a gente tem que entender? Que muitos têm religião com características primitivas, que foi o exemplo que o Lizinho começou a nos explicar, né? Mas o cristão é diferente, não mudou a tua vida? Então a vida ela é transformada. Por quê? Entendemos hoje que Deus é o nosso Pai, mas também é o nosso juiz, né? É o nosso Pai, é o nosso juiz. Entendemos através da palavra de Deus que Deus não faz acepção de pessoas. Vinde a mim, todos, o convite é aberto a todos, mas apenas alguns ouvem e aceitam. Quando cremos e aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador, somos libertos do poder do pecado, o pecado que gera a morte, que o Alessandro comentou. Nisso, encontramos em Jesus, no sacrifício perfeito que o Luizinho leu em Timóteo, que se deu por nós, se deu no preço da cruz por mim, por você, por todos, né? Que hoje temos acesso ao Pai, é todos, não há distinção de que eu tenho, você não tem, ou você tem e eu não tenho, mas é todos. O preço dessa libertação não foi ouro, que o Alessandro falou que não conhece, e não foi prata, que eu também não conheço, mas foi um precioso sangue, sangue do Cristo, né? E por meio do Filho, como lemos em Hebreus capítulo 12, versículo 2, nós temos acesso, nós temos fé, nós temos a nossa esperança firmada no Pai. Como que eu vou fazer isso tudo viver ardentemente em minha vida, Luiz? Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cantos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, a palavra habitando em mim, isso daí vai começar a ferver dentro do meu coração que, sim, não é porque alguém falou que lendo a Bíblia eu encontrei muitos erros em mim, mas é porque eu testifiquei que eu lendo a Bíblia eu encontrei sim, que há uma maneira correta de se viver. Há uma maneira que tem grande expectativa que eu venha viver, sendo liberto por esta palavra que vai habitar em mim. Como que eu faço isso? Filipenses 1:27. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis num mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. É muito interessante toda a palavra de Deus, eu digo muito, muito interessante, né? Eu tenho que trocar essa expressão. Porque assim, nós apresentamos aqui uma fé em Cristo, como você concluiu aí, resumindo todo o assunto, né? Nós apresentamos aqui uma maneira de viver com fé num Deus que criou todas as coisas, Criador do céu e da terra. Com fé num Senhor Jesus que por nós morreu e que quer que nós vivamos aonde Ele está. Crendo que Ele é o nosso Senhor e Salvador, né? Recebendo do céu o Espírito Santo e tendo em nós a alegria da vida eterna.
tendo em nós a paz que o mundo não dá. Nós não apresentamos aqui uma maneira de viver presa em alguns mandamentos, onde muitos acham que é um fardo pesado, porque Jesus, né, você citou, Jesus diz, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei, e eu vos darei descanso. Então não é uma cadeia onde você tem que viver, onde você é obrigado a fazer aquilo que você não quer. Não. É onde você faz com amor e com alegria aquilo que o Senhor, através da palavra, coloca no nosso coração. É vivendo com alegria, é vivendo com amor. E Jesus, nos 2 mandamentos, disse, amarás ao Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento. O amor, o que é? Não é algo que você escolhe, que você, a partir de hoje eu vou amar. Não, é algo que vai gerando dentro de nós, que vai crescendo, que vai aumentando, que chega a borbulhar dentro de nós. Então, é esse amor que nós precisamos desenvolver em nossa vida, lendo a palavra de Deus, buscando o conhecimento através dessa palavra. E assim nós fazemos, nos portando dignamente conforme o Evangelho de Cristo, que foi o que eu li aqui com a sua sugestão. Amém. Deu para entender? Amém. Deu para entender? Bom, nem todo mundo vai falar se deu ou não deu, né? A gente nem vai ter o acesso se deu realmente para entender, Eu né? escutei alguém falando lá na casa que entendeu. Mas então a gente encerra essa noite o estudo de hoje por aqui, né? O Alessandro vai orar para encerrar pra gente. Vamos orar para que... eu cortei você, desculpe. Para que a gente volte logo com a nossa escola presencial, né? Que dá uma saudade dos alunos e a classe, conversarmos, e aprendermos junto, né? Não que aqui, falando pela câmera aqui, seja ruim. É um pouco esquisito para a gente que não é muito acostumado, né? Mas vamos orar a Deus, pedindo para que as coisas, né, se resolvam e que nós possamos nos reunir também novamente. Vamos orar então? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo, por este momento que estivemos aqui, ó Pai, conversando e meditando nessa palavra que nos traz vida, que nos traz esperança e que em nós faz crescer a fé que nós devemos ter no Senhor Jesus. Pai, nós te agradecemos por este tempo, te agradeço pela vida de todos que assistiram, que comentaram, desses irmãos que estão aqui. Eu te louvo, Senhor, por cada um deles. Que o Senhor os guarde, os proteja, livre de todo mal. E que o teu nome, Senhor, seja pregado, ó Deus, como o único Deus. Que o teu nome seja revelado a este mundo como o único Deus. Porque nós cremos que tu és o Criador de todas as coisas. E que um dia, e esse dia está próximo, o Senhor Jesus irá voltar e levar a sua igreja para morar no céu para todo sempre. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, abençoa cada vida, abençoa cada irmão que participou e o que irá participar, o que vai assistir ainda, seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, uma boa noite. Deus abençoe, até mais. Deus abençoe. Aleluia.